A nossa entrevista de hoje é com o ex-técnico do Altos, Fernando Tonê, para muitos aí o melhor técnico da Série D de 2020. Também, na minha opinião, eu compartilho deste mesmo pensamento. Primeiramente, Fernando, eu quero te agradecer por estar aqui conosco, né, por se disponibilizar a dar essa entrevista para o nosso canal. Sempre quando a gente precisa conversar com você, você não faz corpo mole, você sempre se dispõe a conversar com a imprensa, principalmente também com o nosso canal. Olha só, a primeira pergunta não é nem tanto assim uma pergunta, mas eu gostaria mais que você se apresentasse para a gente. Apesar de eu já ter pesquisado um pouco sobre você, a respeito da sua trajetória, a galera aí quer saber, né, um pouco mais de você. Fala um pouco mais de você para a gente. Olá, meu amigo Carlos Augusto. Olá a todos que estão assistindo nesse momento. Eu sou o técnico Fernando Tonê, natural de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul. Atualmente moro em Curitiba, Paraná, capital do estado do Paraná. Sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná. Tenho pós-graduação em Fisiologia, cheguei a fazer mestrado, mas acabei não concluindo. Dei aula na faculdade para graduação em Educação Física por aproximadamente 10 anos, quando na época eu trabalhava ainda no Paraná Clube como funcionário fixo do clube, sendo preparador físico, auxiliar, coordenador, fisiologista, técnico interino. Eu tive várias funções na equipe do Paraná. E a partir de 2013 eu tive a possibilidade de iniciar um trabalho no Nordeste, na equipe do Piauí Esporte Clube. E a partir dali, sempre realizando os trabalhos em clubes nordestinos. Foram no estado do Piauí, no Rio Grande do Norte e no Ceará. Em resumo, é isso, né? Aí a partir de 2013, exercendo a função de técnico de futebol profissional, abrindo mão de qualquer outra função, de qualquer outra atividade para me dedicar única e exclusivamente ao futebol profissional no comando técnico. Então, Tony, você marcou história aqui no futebol do Piauí, né? Você e o Flávio Araújo são os únicos treinadores que levaram um time piauiense a conquistar um acesso, né? Tem um jogador também que, inclusive, jogou com você, né? O Rafael Araújo, que conquistou o acesso pelo River em 2015 e pelo Altos em 2020. Mas como treinadores, só você e o Flávio Araújo conseguiu esse feito. Então, para você, como é que você se sente, se isso foi o marco, o maior feito na sua carreira, e também em ser, né, um dos treinadores com maior tempo em atividade em um clube aqui no Piauí, porque há tempos a gente não via um treinador demorar tanto tempo num clube aqui no Piauí. Fale um pouco sobre Sim, isso. sem dúvida nenhuma, um acesso, principalmente em uma competição nacional, é motivo de contentamento e de marco na história de qualquer treinador. Eu considero sim que para minha carreira até o momento essa foi a maior conquista até agora, né? Um acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Espero que eu continue tendo a possibilidade de fazer mais história nos puros clubes onde eu vir a passar. E em relação à longevidade do treinador, isso tem muito a ver com os resultados obtidos. É lógico que uma sequência de vitórias, uma classificação antecipada, como a gente conquistou no Alto na temporada passada, isso facilita muito o dia a dia do trabalho. Então tem a ver sim com os resultados, mas também gostaria de salientar que tem a ver com o trabalho feito extracampo, com a maneira com que você convive com a diretoria e com os atletas. E eu tenho a felicidade de conseguir sempre ficar por um bom tempo nas equipes por onde eu passo. Eu acho que eu atribuo muito a isso, aos resultados e ao relacionamento também que nós temos e que eu procuro ter no extracampo. A próxima pergunta é o seguinte: você tem trabalhos aí no Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Aqui no Piauí, você trabalhou no Piauí Esporte Clube, no Parnaíba e seu último trabalho foi no Altos.
Então, o Altos, ele conseguiu o acesso, voltando lá para 2015, o River conseguiu também o acesso, mas logo em 2016 ele foi rebaixado em uma campanha, né, frustrante para o torcedor. Agora eu quero saber de você quais os caminhos que o futebol piauiense deve trilhar para não perder esse momento, que é um momento de ascensão. Então eu quero saber de você onde o futebol piauiense está precisando melhorar. Sim, é importantíssimo que o Altos consiga permanecer na Série C do Campeonato Brasileiro. Esse é o primeiro passo. Segundo, as outras equipes que vão disputar a Série D do Brasileiro, que realizem grandes campanhas e que consigam também, em breve, um acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, para que o estado do Piauí seja cada vez mais reconhecido e cada vez mais valorizado, porque nós temos grandes profissionais nesse estado, tanto profissionais da área do futebol como na imprensa esportiva, e temos bons jogadores. Então esse é o caminho. O futebol do Piauí está em ascensão, tem que ser valorizado, mas a gente precisa trabalhar cada dia mais para que mais times consigam acessar divisões maiores no futebol nacional. Só assim para que o estado do Piauí apareça no cenário nacional. Agora, Fernando, com o andamento aí das últimas rodadas do Campeonato Piauiense, não sei se você está acompanhando, mas deve estar acompanhando, o 4 de julho ele terminou, né? O Flávio botou o cargo à disposição e deixou o 4 de julho. Então eu quero saber de você, o 4 de julho tem aí Copa do Brasil para disputar e a Série D do Campeonato Brasileiro. Hoje, se você recebesse um convite do 4 de julho, você voltaria a trabalhar no Piauí? Sim, estou acompanhando a competição, até porque eu saí recentemente do estado e sempre existe a possibilidade de retorno, não só no estado do Piauí, como em outros estados. E sem dúvida, se eu recebesse uma proposta da equipe do 4 de julho, ela seria analisada assim com muito carinho. E para fechar aqui a nossa entrevista, essa pergunta não cala: por que você deixou o Altos? Foi desgaste com a diretoria? Foi questões pessoais? Ou você recebeu uma proposta de outro clube? Fala aí pra gente. A maioria das pessoas com quem eu converso, e até outros também, muita gente, né? A grande maioria, na verdade, achava que eu havia saído da equipe do Altos porque eu já tinha proposta de outro clube. Na verdade, não foi nada disso. Eu já havia pensado em sair da equipe do Altos quando nós tivemos o acesso à Série C no ano passado, no final da temporada, mas acabei tendo uma reunião muito prolongada com a diretoria em relação a vários assuntos, né, sobre a renovação do meu contrato, e ali foram colocados, né, algumas situações de melhora de estrutura, de condições de trabalho e questões financeiras, enfim, uma reunião bem completa em que me passaram uma situação bastante interessante para a continuidade e para a renovação do meu contrato. Mas eu acabei renovando e durante essa renovação do contrato para a temporada de 2021, algumas coisas acabaram não acontecendo da maneira com que deveria e isso me chateou um pouco. Houve um desgaste muito grande, em parte por minha parte, e para que eu não atrapalhasse o futuro da equipe do Altos e nem os jogadores, eu achei melhor nesse momento me desligar do clube e procurar oportunidades melhores para a minha carreira. Foi isso exatamente o que aconteceu. Então, cara, queria te agradecer aí por esse momento, por ter se disponibilizado a estar aqui conosco, né? Você que é um cara inteligente, é um dos melhores treinadores que já passou aqui no futebol piauiense. E eu quero te agradecer em nome do povo piauiense por essa contribuição que você deixou aqui no nosso futebol. Com o seu caráter, com sua inteligência. Espero que um dia você retorne aqui para o futebol piauiense. Caso isso não aconteça, que você possa conquistar aí, né, voar mais alto para melhores trabalhos que tenham mais estrutura, porque você merece. Eu que agradeço pelo convite em participar em mais uma entrevista em seu canal aí no YouTube e também desejo sucesso
em toda a sua trajetória, em todas as suas atividades, e eu estou sempre à disposição, né? Procuro atender bem, cada um tem o seu trabalho, cada um tem as suas atribuições, e para isso a gente tem que atender todo mundo, né? E atender bem. Claro que eu também espero retornar o mais breve possível, ou ao estado do Piauí, ou em algum outro estado, para retomar as atividades e fazer aquilo que eu mais gosto, que é comandar equipes de futebol nesse nosso país, que é um país chamado país do futebol, né? Uma coisa que eu amo, uma coisa que eu não abro mão de fazer e que em breve eu estarei na ativa novamente. Novamente, obrigado pela oportunidade e gostaria nesse momento de deixar um grande abraço a todos aí do estado do Piauí, especificamente aqueles amantes do bom futebol. Um grande abraço e até a próxima.